Oi, som. Oi. É só ciência para os vereadores, Regis, viu? Boa noite a todos aqui presentes. Quero saudar o público aqui presente em nome da advogada, doutora Helena, e saudar os professores aqui presentes. Quero saudar em nome da esposa do vereador Regis Maria e saudar os vereadores aqui presentes. Vereador Enilson, vereador Epitácio, vereadora Jocilene, vereadora Keila, vereador Regis, vereador Jorge Paulino, vice-presidente vereador Pedro Neto, secretário vereador Frank Ribeiro. Então, quero dar boa noite a todos os ouvintes das redes sociais que estão nesse momento aguardando para nos ouvir. Também quero dar uma boa noite aqui para o nosso colaborador, que é novo, está estreando hoje, Alex Júnior. Fico muito feliz de ver esta casa recheada de participantes. Isso é importante. Sempre a gente convida para professores, público em geral, para estar aqui, para nos ouvir. Então, eu declaro a nossa sessão aberta na proteção de Deus. Vou passar agora para o nosso secretário ler a pauta do dia. Boa noite a todos, os colegas vereadores, senhora presidenta, o povo aqui presente, os que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui um projeto encaminhado pela Prefeitura Municipal e 2 projetos de lei de autoria do vereador Pedro Neto. Mas antes, nós vamos trazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Hora, Estado do Piauí, realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano 2026, às 19h30, na sede da Câmara Municipal de Boa Hora, Estado do Piauí, situada na Avenida Pedro Coelho de Rezende, número 290, realizou-se a primeira sessão ordinária do Poder Legislativo Municipal, sob a presidência da vereadora Venância Santos Rezende. Aberta a sessão, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário, vereador Francisco Ribeiro de Araújo Filho, que procedesse a chamada nominal dos senhores vereadores, sendo constatada a presença dos seguintes parlamentares: Francisco Ribeiro de Araújo Filho, Francisco Canuto de Carvalho Filho, Jocilene Carvalho Salles, Pedro Coelho de Rezende Neto,
Francisco Regis Moraes do Nascimento, Enilson Lopes Gomes, Jorge Luiz da Silva e Venância Santos Rezende. Havendo número regimental, a senhora presidenta declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos os presentes e determinou o secretário da mesa que procedesse à leitura da ordem do dia. Constaram na pauta os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 002/2026, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos profissionais da educação. Piso salarial profissional nacional estabelecido pela Lei Federal 11.738/2008. Projeto de lei de número 001/2026, que dispõe sobre a denominação da rua projetada 1, que passa a denominar-se Rua José Moreno. Projeto de lei de número 03/2026, que dispõe sobre a denominação da rua projetada 2, que passa a denominar-se Rua Gilvan Moreno. Após a leitura da pauta, a senhora presidenta colocou os projetos em discussão. Fizeram uso da tribuna os vereadores Francisco Ribeiro de Araújo Filho, o Frank Ribeiro, Pedro Coelho de Rezende Neto, Jorge Luiz da Silva, Francisco Regis Moraes do Nascimento, Francisco Canuto de Carvalho Filho, Jocilene Carvalho Salles, Nilson Lopes, os quais destacaram a importância das matérias apresentadas e manifestaram o voto favorável aos projetos. Durante sua fala, o vereador Francisco Canuto de Carvalho Filho ressaltou que o reajuste salarial dos professores é mais do que justo, destacando que o cumprimento do piso salarial nacional constitui obrigação legal do município, por se tratar de determinação prevista na Lei Federal. Encerradas as discussões, os projetos foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidenta declarou encerrado o pequeno expediente e abriu o grande expediente, concedendo a palavra à secretária municipal de Educação, professora Socorrinha Canuto, que apresentou esclarecimento acerca das adequações e reorganização pedagógica da rede municipal de ensino. Explicou que algumas escolas passaram por reorganização com o objetivo de melhorar a condição de ensino e facilitar o aprendizado dos alunos da rede municipal. No uso da palavra, o vereador Pedro Coelho de Rezende Neto destacou a importância da presença da secretária de Educação na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre a reorganização das escolas, afirmando acreditar que as mudanças contribuirão para melhorar o atendimento dos estudantes. A vereadora Jocilene Carvalho Salles também ressaltou a relevância da explicação apresentada pela secretária de Educação e manifestou expectativa de que as mudanças tragam melhoria para a qualidade do ensino no município. O vereador Francisco Canuto de Carvalho Filho, no grande expediente, cumprimentou a todos e convidou a população para participar de um encontro a ser realizado na Câmara Municipal no dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em seguida, cobrou a recuperação das estradas vicinais do município, mencionando as estradas da região do Buriti Cortado, que, segundo ele, não foi concluída, até a comunidade Mangabeira, solicitando a finalização e melhoria do serviço. Cobrou ainda a reposição de lâmpadas na comunidade de São João e em outras localidades, lembrando que a população paga a taxa de iluminação pública. Também solicitou a instalação de placas de identificação com os nomes das ruas do município para facilitar a localização. Finalizou afirmando que sempre estará do lado do povo. O vereador Francisco Regis Moraes do Nascimento manifestou preocupação com os alocamentos de alunos para as escolas mais distantes das suas residências, em razão da reorganização escolar, questionando se as unidades de ensino possuem merenda e estrutura adequada para receber os estudantes. Também pediram que não haja pressão sobre os servidores contratados do município para participar de evento da administração. A presidenta Venância Santos Rezende parabenizou a secretária de Educação pelo esclarecimento prestado e destacou os investimentos realizados na educação municipal, como nas escolas de tempo integral e a qualidade da merenda escolar. Ressaltou que a reorganização das escolas tem o objetivo de melhorar a qualidade de ensino
e manifestou expectativa de que o resultado seja positivo ao final do ano letivo. O vereador Jorge Luiz da Silva destacou a importância dos projetos apresentados na sessão e afirmou que continuará à disposição da população acompanhando os resultados das mudanças realizadas na rede municipal de ensino e se colocou à disposição de todos. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta, Venâncio Santos Rezende, declarou encerrada a presente sessão. E para constatar, eu, Francisco Ribeiro de Aroim Filho, secretário desta sessão, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai devidamente assinada por mim e pelos demais vereadores presentes, boa hora, 27 de fevereiro de 2026. Foi assim que foi redigida, senhora presidenta. Coloque em votação logo. Coloco em votação a ata lida pelo secretário. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Temos aqui o projeto de lei encaminhado a esta casa, científico, senhora presidenta Venâncio Santos Rezende. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei de número 001/2026, acompanhado da justificativa, o qual tem como objetivo instituir o Programa Municipal de Parceria Pública-Privada do município, com a função de disciplinar e promover a realização de parcerias pública e privada no âmbito da administração pública, em áreas de atuação pública de interesse social e econômico. Certo de que o projeto será aprovado, renovamos o voto de estima e consideração. O projeto de lei de número 01, de 10 de janeiro de 2026, emenda e dispõe sobre o Programa Municipal de Parceria Pública-Privada, PPP, no município de Boa Hora, e da outras providências. O prefeito municipal de Boa Hora, por das suas atribuições legais, que lhe confere a lei orgânica deste município, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Aí tem a explanação do projeto, os seus vereadores devem ter em suas mãos, não será necessário ler o projeto todo, até porque acredito que cada um deva ter acompanhado. Temos outro projeto aqui, projeto de número 001 de 2026, que dispõe sobre a denominação de logradouro público do município de Boa Hora e da outras providências. A Câmara Municipal de Boa Hora, Estado do Piauí, no uso das suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela lei orgânica, aprova e eu sanciono, e o prefeito sanciona a seguinte lei. Fica denominado Rua Maria de Jesus Alcântara Dias, a via pública atualmente identificada como Rua Projetada 15, localizada no bairro Planalto São Raimundo, no município de Boa Hora, a qual se inicia no cruzamento com a Rua Projetada 14 e integra o sistema viário deste município. O artigo 2, o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, providenciará as confecções e instalações de placas de identificação, bem como as devidas comunicação aos órgãos de prestação de serviço público, correio, concessionária, água, energia, para a realização cadastral. Aí aqui tem a justificativa. Nós temos outro projeto de lei de número 002/2026, que dispõe sobre a denominação de logadores públicos do município de Boa Hora, Estado do Piauí, da outras providências. Câmara Municipal de Boa Hora, Estado do Piauí, no uso das suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela lei orgânica do município, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica denominado Rua Raimundo Lopes Dias, via pública localizada no bairro Planalto São Raimundo, nesse município, atualmente conhecida, denominada oficialmente, identificada como Rua Projetada. Os registros administrativos, junto às concessionárias de energia elétrica, com aproximadamente 75 metros de extensão, inicia-se na Rua Projetada 15, estendendo-se até a Rua Projetada
adjacente, integrando o sistema viário do município de Ibora. Artigo 2, o poder executivo do município, através do seu cumprimento, providenciará as confecções de instalações de placa, indicando bem como, devido à comunicação aos órgãos de prestação de serviços públicos, correio, concessionária de água e energia, para atualização cadastral. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedro Coelho de Rezende Neto é o autor dos dois projetos. Coloco em discussão e votação os 3 projetos. 2 projetos, onde nomeia as ruas, com nomes das pessoas, e o projeto de lei encaminhado do prefeito, da prefeitura. Então, eu coloco aqui em discussão e votação. Alô. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidenta, cumprimento em nome do vereador Keila, todos os outros vereadores, mulheres vereadoras, vereador Jorge Paulino, vereador Regis, vereador Joceline, vereador Epitácio, vereador Enilson, vereador secretário dessa mesa diretora da Câmara, vereador Frank Ribeiro. Meus caros colegas, quero aqui saudar todos, em nome dos professores aqui, eu quero saudar ex-presidente do sindicato, cumprimento a todos os demais professores que estão aqui presentes. E também quero que, especialmente, a família dos familiares que estão aqui, eu quero, a título de esclarecimento, aquela senhora que está ali do lado, de óculos, esposa do Marquinho, chama-se Maria Helena, acho que todo mundo conhece. Ela é concursada aqui através de técnica de enfermagem, de concurso, e hoje é advogada, por sinal, uma advogada muito conceituada. E toda a família que está aqui presente, as irmãs, vou citar aqui o nome que estão aqui presentes, a família dos homenageados. Maria Helena, já disse, advogada, minha afilhada, eu acho que dos meus afilhados, você e o Jorge são os mais, acho que foram os primeiros, Marquinhos, seu esposo, Valentina, aquela criancinha, aquela princesa que está ali do lado, Maria José, o Raimundo Nonato e Marlene. Então, eu quero aqui, fui procurado por ela, pela doutora Maria Helena, ela morando ali, e ela se achou incômodo, Realmente, isso já foi objeto de discussão aqui há muitas vezes, que o Planalto São Raimundo, bairro Planalto São Raimundo, acho que não vai pitar, acho que praticamente toda boa hora, exceto aqui essas ruas que ficam aqui no centro, só existe nome de rua projetada. Então, eu não sei por que bota bom nome de rua projetada, porque todos os projetos são aprovados aqui, mas isso aqui é coisa que a gente tem que discutir e cobrado para o senhor prefeito. O nome dessa rua, a primeira, é homenagem à minha comadre, que em memória, todos conhecem, acho que você conheceu, é Epitácio, Dona Maria de Jesus Alcântara Dias, e o nome do meu compadre, já também em memória, Raimundo Lopes Dias. Portanto, todos sabiam que elas moravam ali
Ali era olho d'água, né, Maria Helena? Não era isso? Porque a estrada antigamente era por ali, né? Eu sou dessa época, né? Andei de caminhão do seu Medeira, do ramo senador. A estrada era ali por dentro, para sair lá onde mora o Buiú, lá no São Domingo. Me lembro demais, eu sou, afinal de contas, eu já tenho 63 anos, conheci muito bem os pau de arara da Boa Hora. Portanto, é uma justa homenagem que eu faço, né, que eu peço aos senhores vereadores, estão aqui presentes meus pares, que votem a favor desses projetos, para denominar o nome dessas ruas. É uma pessoa simples, agricultor da roça, um trabalhador, criou 9 filhos, olha, veja a dificuldade hoje, 9 filhos todos vivos, né, Maria Helena? Né? Tem eles aqui e tem 3 fora, né? 2 em São Paulo e outro, a Verônica está em Pedro II. Portanto, eu peço a vocês, aos meus colegas, meus pares aqui, que votem a favor desse projeto, esses 2 projetos, né? Para denominar esse nome tão justo. Porque aqui, eu quero aqui só mais acrescentar um pouco, aqui tem homenagem a todas as ruas de pessoas, né, e que se diz importante, né, não vou dizer, né, que realmente era importante aqui mesmo. O nome do meu avô, Pedro Coelho de Rezende, né, Coronel Pedro Coelho, que era o dono disso aqui, né, tem colégio, tem avenida principal, né, tem tudo, praticamente um colégio da rede estadual, que é destaque nacional, e tem a principal rua da Boa Hora, que é a Rua Pedro Coelho de Rezende. E tem Rua Cecília Coelho de Rezende, que é da minha avó. Tem Rua Paulo Prudêncio, que é da família Prudêncio. Médico, família, inclusive parente do Regis, do Regis. Tem Rua Lula Prudêncio, irmão da, né, pai do ex-candidato, Chiquinho senador. Aliás, tio Lula Prudêncio, irmão da dona Mudica. Tem Rua Dalmo Coelho também, né? Não sei, falta homenagem aqui à família do Epitácio, de ruas, né? Pode ser que lá esteja, né, o seu João Canuto, seu pai, acho que o estádio vai ser em nome dele lá, né? A homenagem justa ao Medeirão. Então, por que isso não se pode, né, homenagear uma pessoa simples, né, um cidadão de bem, um ser humano, como uma rua, uma justa homenagem a uma pessoa, porque geralmente se bota o nome de ruas de pessoas importantes. Rua Frei Sarafim, lá em Teresina, é rua de um frei famoso. Rua Miguel Rosa, é rua de um jurista. Rua Rui Barbosa, o pai do direito no Brasil. Todos sabem. Por que nós não podemos homenagear pessoas humildes aqui? Então, estou pedindo aqui aos nossos vereadores, né, que tenham bom senso e vote a favor. O projeto de autoria do prefeito é somente aquilo que aqui já é praxe nosso daqui. É só adequar a questão dos resíduos sólidos, de um consórcio que o prefeito fez adesão desde o ano passado, por obrigação. É lei federal. Inclusive, eu quero aqui acrescentar, para dar mais ênfase ao projeto, que eu peço aqui que vocês aprovem, que nós não podemos se recusar a não aprovar. Eu participei do congresso que houve em Piripiri, perante o órgão fiscalizador da Câmara, de todos esses atos que nós estamos aqui discutindo, que é o TCE. Todos os conselheiros, os 9 conselheiros estavam presentes. Eu fui com o prefeito e o advogado, doutor Ítalo. E todos os auditores, porque o tribunal ele é constituído de conselheiro, que são os que votam, né? São 7 conselheiros, e os auditores fiscais. E depois tem as DEFAM, que são os órgãos, aqueles órgãos dessas pessoas que se deslocam para as prefeituras, como tiveram aqui na Boa Hora. Portanto, se o próprio Tribunal de Contas tem interesse que o município, e nós vamos ser contra, não é possível.
Seria até um deboche. A única prefeitura do Piauí reprovar um projeto de lei de resolver um problema de saúde pública, né? Já que o prefeito não pode contratar aqui uma PPP. Qual o empresário que tem interesse em coletar lixo aqui na Boa Hora? Ele veio para cá com o quê? Objetivo de ter lucro. Você acha que aqui na Boa Hora tem tanto lixo que possa o empresário vir fazer aqui uma indústria de lixo? Não tem. O que o prefeito fez? O próprio tribunal aconselhou que formasse um consórcio de 21 municípios. Da Boa Hora, da Capitão de Campo, Piripiri, Brasileira, enfim, vários municípios daquela região, Piracoruga, Pêssego. Portanto, eu voto a favor do projeto, né, dos jogadores públicos, da nação, e o projeto de autoria do prefeito. Somente isso. Uma lei federal que foi aprovada em 2021, no governo do Bolsonaro ainda. É agora que nós estamos aprovando aqui. Portanto, essas são as minhas palavras, né, no primeiro expediente. Obrigado a todos. Continua em discussão os projetos, senhores vereadores. Senhora Presidenta, vereadora Venância, meus colegas vereadores aqui presentes, o povo que nesse momento nos acompanha aqui na tribuna da nossa casa, hoje movimentada, muitos professores, muitos servidores, meu primo Mauro, que veio da capital, Teresina, está aqui conosco, estava trabalhando, mas fez questão de vir, e os que nesse momento também estão nos acompanhando aí pela página oficial da Câmara, no YouTube. A todos, muito boa noite. Quero saudar aí também a nossa ex-presidenta, ex-vereadora doutora Rosa. Trabalhei com ela nas duas gestões que ela foi presidenta desta casa, né, vereadora? E também está presente aqui hoje a professora Socorrinha, Ana Mélis. Enfim, apresento do sindicato, a ex-presidente do Sindicato de Servidores Públicos, a professora Ceiciana também está por aqui. A todos o meu abraço, meu boa noite. Com relação aos dois projetos aí de autoria do vereador Pedro Neto, que denomina o nome da rua, vereador, tem o meu apoio, até porque, Boa Hora, tem muita rua projetada. Está na hora da gente se organizar, os 9 vereadores, vereadora Keila, Regis, Jorge, Epitácio, Nilson José e os demais, ouvir as sugestões da nossa população e vamos dar nome a essas ruas, né? Não só pessoas que são ricas ou que detêm um poder financeiro, mas pessoas de famílias, que tem uma história aqui na Boa Hora, trabalhando para educar os seus filhos, muitas vezes na força do braço, merecem sim o nosso reconhecimento e é importante que cada vereador traga para cá. Com relação ao projeto de autoria do prefeito, vereador Pedro Neto, isso aqui começou há muito tempo. A ex-vereadora Rosa está ali, foi presidente desta casa e teve aqui nesta casa audiência pública tratando sobre esse consórcio, né, vereador? Você lembra? Na época, o ex-prefeito Franceu era o prefeito do município, mas quem está regularizando é o prefeito Dominguinho. Eu queria aqui parabenizar ele por essa atitude, dizer que não é uma ideia nova, ela já vem, né? Muitas vezes os prefeitos ficam com medo de fazer isso, mas o prefeito Dominguinho está certo, está correto, de não ter medo, até porque, como disse o Pedro Neto, o interesse de algum empresário de fazer sozinho o recolhimento do nosso lixo aqui na Boa Hora é muito pequeno, é praticamente zerado, né, Pedro Neto? Então existe um consórcio aí entre as prefeituras de Boa Hora, Piripiri, que é onde vai sediar esse consórcio, é Piripiri, prefeita Jove, e é importante porque vai estar recolhendo, vereador Jorge, o lixo do nosso município, né? Vai estar fazendo toda essa questão do transporte, de logística, que está levando para Piripiri, separando, recolhendo, transportando. Isso facilita muito, até porque Boa Hora, se não fizer isso, vai estar colocando o seu lixo a céu aberto, né? A gente não tem aqui uma rede de tratamento, uma usina de tratamento do nosso lixo. Então é necessário que esse projeto passe, né? Recomendo aqui aos meus colegas vereadores que sejam também pacientes, votem conosco, para que a gente possa estar, pelo menos, minimizando a relação
da coleta do lixo do nosso município. Era isso, voto a favor de todos os projetos, deixo as minhas falas para o grande expediente, é assim que eu me manifesto. Eu quero aqui pedir desculpa pelo um momento aqui, cumprimentar a ex-presidente da Câmara, pelo que está aqui presente pela primeira vez, né, nessa legislatura. Muito bem-vinda, vereadora, presidente por duas legislaturas, doutora Rosa. Meus parabéns, meu abraço fraternal. Continua, senhores vereadores, em votação e discussão os projetos. Cumprimento aqui a presidenta, a mesa diretora, os vereadores, o povo aqui presente na nossa casa, Casa do Povo, o povo que nos assiste através das redes sociais. Meu boa noite e agradeço primeiramente a Deus também por mais uma vez estar aqui nessa tribuna, creio eu, com saúde. A ex-vereadora, ex-presidenta, a Rosa, como também marcando presença nesta casa hoje, seja bem-vindo, como todos vocês. A questão do projeto do prefeito, né, como já falaram, que era para ter sido votado na sessão anterior, mas eu disse que não votaria porque não tinha nenhum projeto. Só chegou o ofício encaminhado. E ainda bem que o vereador pediu visto, o vereador Pedro Neto. Quero dizer, como foi dito, que esse projeto já vem andando, já vem caminhando desde as administrações anteriores, sim, porque o que a gente deve dizer, porque quando é uma coisa boa, dizem que foi nessa administração. Quando é uma coisa ruim, foi na passada. Isso é que é a verdade, quem fez. Aí é mais ou menos assim. Mas quero dizer que naquelas audiências que tivemos aqui, que foi citado, falado, a gente fala em recolher o lixo. Os lixos, sim, já é recolhido, sim, nas zonas urbanas. Às vezes não é colocado no lugar adequado. Isso é que é a realidade. Porque às vezes a gente anda aos redores da nossa cidade, aqui nos bairros, às vezes, já presenciei a própria equipe de Edemir fazendo limpeza, que eu acho muito bonito, aquele papel, porque é triste a gente ver as margens da estrada, as margens dos rios, próximo às casas, tanto lixo, tanto sacola, tanto vidro. É uma pena. Mas o que eu quero dizer, que esse consórcio que vem, mas é para nós pagar também. Vai ser criado mais imposto na nossa cidade. Isso aí você pode ter certeza que ninguém vem de graça, não. Ou você acha que vem? Você acha que eles vêm colher de graça? Não. São empresas grandes, de fora, não é nem daqui do nosso Brasil. Às vezes é alemães, é não sei de onde. Isso é a verdade. O que eu não tenho papo na língua, o que eu tenho de dizer, eu digo. É bom criar imposto? Nós achamos ruim mexer no bolso. Mas nós temos que se adequar, separar o lixo, vidro, o lixo plástico, o lixo. Você vai ter que se adequar. Ou você vai pagar multa, e outra coisa, nós vamos pagar imposto. Isso é que é a verdade. Principalmente na zona urbana. Porque aqui é mil maravilha. Não. Se vem para pagar água, acha ruim. Se vem para colher o lixo, nós vamos pagar. Isso é a verdade. Por que não vem para criar só uma empresa na Bora? Porque foi dito, é caro.
é um consórcio. Isso é a realidade, tá certo? Eu fico triste, mas eu vou fazer o quê? Uma andorinha só não faz verão. É a situação, tá certo? A questão dos projetos, dos requerimentos do vereador Pedro Neto a respeito das nominação de ruas, muito bem, vereador, está corretíssimo. Na realidade, tem que ser feito isso. Inclusive, eu botei um projeto aqui, Rua César Paulino, que tem a placa, porque o César Paulino, professor César Paulino, foi professor, que Deus o levou, foi um cara jovem. Inclusive, tem também a quadra, professor César Paulino, lá do Pedro Coelho. Então, a gente tem que homenagear realmente. Você está de parabéns, a família está de parabéns, esse vereador jamais deixa de aprovar, e tem que ser assim mesmo. Vamos escolher pessoas, os filhos moram naquelas ruas, muito bem. Aceite seu projeto aqui. Voto em todos os dois, o número 1 e o número 2, tanto do pai como da mãe, viu? E é uma belíssima homenagem a essa família. Família que eu conheço, como você disse, não só de hoje, de muitos tempos, viu? Isso é que é a verdade. Isso aí eu jamais poderia deixar de votar. A questão da resolução que veio, que não é só para conhecer, eu vou deixar para falar no outro expediente, tá certo? E meu muito obrigado e até o outro expediente, segundo expediente. E aí, espera um pouquinho também desse chá, né? Show. Boa noite a todos. Boa noite aqui, todos os vereadores aqui presentes, a nossa mesa diretora. Boa noite aos professores, sejam bem-vindos a essa casa. Boa noite a quem está de forma remota nos assistindo e aqueles que estão aqui fazendo companhia e que essa casa, ela continue sendo movimentada assim. Eu gosto quando está assim, porque é ruim quando a gente vem para a sessão e está só os vereadores, né? Mas assim, estou retornando hoje depois de um problema de saúde. Então, é uma alegria imensa estar aqui nessa tribuna novamente e quero dizer aqui para todos e aos colegas, voltei com tudo, firme e forte, e que a gente consiga, eu não vim para a abertura de solenidade por conta de motivos de saúde, mas deixo aqui a minha palavra, que a gente consiga sempre, por mais que tenha esses atritos, mas que a gente entre em consenso sempre pelo melhor, né? Que sempre a gente trabalha em união. Bom, sobre o projeto do vereador Pedro Neto, os dois projetos, tanto a mudança para o nome da dona Maria de Jesus, quanto para o seu Raimundo, está aprovado. Sou a favor. E acredito que todos nós, continuando nesse ritmo, a gente vai conseguir tirar esse rua projetada, vamos deixar pelo menos uma, para a gente lembrar. Vamos deixar uma, para ficar de lembrança, mas as demais a gente vai conseguir modificar. E sobre o projeto do prefeito, que foi para a mesa, eu quero pedir visto. Por quê? Primeiro, porque na sessão passada eu não estava. Segundo, porque eu vim para fazer a busca dos projetos, pedir, e os meninos me passaram que não seria pautado hoje, que seria para outra sessão. Por que eu estou pedindo visto, mesmo com toda essa urgência do prefeito? Porque esse projeto aqui, ele não fala só do lixo. Não é só isso, vereador Pedro Neto. Aqui tem um Enes, claro, que pode ser excelente para o município, mas eu preciso de um tempo para me analisar por quê. Aqui ele pede, o projeto ele é bem claro. Pelo pouco tempo que eu li, eu não sei se os outros vereadores tiveram acesso ao projeto, mas aqui fica bem claro.
fica instituído o Programa Municipal de Parceria Pública-Privada no município de Boa Hora, Piauí, com a função de disciplinar e promover a realização de parcerias no âmbito da administração pública, em áreas de atuação pública de interesse social e econômico. Por que eu pedi vista? Para analisar cada pontinho desse. Porque a partir do momento que a gente autoriza, que aprova um projeto desse, não tem como mais voltar atrás. E aqui, que fique claro, eu sei que estão batendo muito nessa questão do lixo, essa questão que está acontecendo do consórcio, mas esse projeto aqui, em momento nenhum, ele cita somente o exemplo que é sobre o lixo. Aqui a gente está abrindo ala, claro que pode ser bom, mas pode ser ruim. O próprio exemplo disso é a Águas, que a gente privatizou, que todo mundo, eu acredito, quem está aqui sabe o problema que o município está enfrentando. A partir do momento que a gente aprova, tem que ser observado. Por quê? Porque tem que ser visto como vai acontecer a licitação, como vai acontecer as escolhas das empresas de terceirização, que aqui esse projeto não é só a terceirização de lixo, não. É a terceirização abrindo a ala para o município. A partir do momento que for aprovado, vai ter, claro, pode ser que seja uma boa para o município, sim, é por isso que eu pedi vista, para me analisar, porque eu vou ler realmente, como eu sempre digo, né, vereador Pedro Neto, eu preciso estar a ponto de ler e ver o que é que eu estou aprovando. Porque, assim, não adianta. Eu sei que é uma vexame do prefeito, mas eu não sou Maria vai com as outras. Eu tenho o direito de pedir vista e eu estou pedindo nesse momento. O projeto vai ser pedido vista, eu vou analisar todos os tópicos e que fique claro, vereadores, esse projeto não é só sobre a privatização de questão do lixo. É sobre a privatização de todos os âmbitos que o prefeito tiver interesse de fazer uma privatização. O exemplo disso é a água, que deu um caos que deu. Então, antes de aprovar, eu vou ler. Isso não quer dizer que eu não vá aprovar, pode ser que seja aprovado. Mas, e não depende só de mim, né? Como vocês sabem, é uma rede de votação, mas eu preciso analisar. Porque aqui ele não fala somente do consórcio de lixo. Pelo contrário, não fala em momento nenhum disso. É a privatização do município, que ele pode abrir ala para outros fatores, para energia, para outros âmbitos que ele possa ver que tem a necessidade de contratar a empresa. E antes disso, eu vou analisar como vai funcionar a licitação, o prazo da licitação, quais são os âmbitos que foi citado no projeto. Como eu não tive acesso ao projeto, eu peço visto. E os demais, aprovado. Vereador Jorge, vereador Regis, vereadora Jocilene, vamos. Vereador Enilson. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Saúdo aqui os demais presentes em nome da presidenta Venância, da ex-presidenta ex-vereadora doutora Rosa e a ex-presidenta do sindicato e representantes professores Reicinha. Saúdo a todos. E em relação ao pedido de vista da doutora Keila, da vereadora, eu gostaria de saber se foi concedido para a gente seguir em andamento a votação. Vereador, assim, a vereadora Keila tem todo o direito de solicitar, né,
o pedido de vista, que ela não esteve na primeira sessão, mas o projeto foi liberado segunda-feira, né, para os vereadores. E assim, como o vereador Pedro Neto foi o primeiro a pedir o visto, então eu digo aqui para a vereadora Keila que a gente vai seguir com a votação do projeto, tá bom, vereadora? Sei do seu interesse, sei da sua, que você está falando no seu direito, mas nesse momento a gente vai continuar com a votação do projeto, tá bom, vereador? Então, a respeito desse projeto, eu voto a favor, mas, como disse a Keila, a gente tem que ter muito cuidado na hora de votar nesses projetos, porque a gente, depois de votar aqui, não tem como mais reverter. E a gente tem que ter seguimento por conta do que já foi apresentado, já foi pedido visto, mas aí a gente vai dar sequência e eu voto a favor, mas eu tenho um pouco conhecimento desse projeto, na verdade, mas o que eu entendi é que não vai afetar a aprovação, não vai afetar o andamento dos projetos que vêm vindo pelas PPA, né? E em relação aos projetos aqui apresentados nas ruas, eu voto a favor. São pessoas simples, como já disse aqui todo mundo, e também as ruas necessitam de nomes, até porque existem pessoas que eu mesmo recebo encomendas de pessoas bem aqui de perto, porque não conseguem chegar até lá. E a Maria Helena, a doutora Maria Helena, também já está com o empreendimento dela ali e tem que ter o endereço e partiu dos próprios familiares dela o nome das ruas. Então eu voto a favor. E obrigado a todos. Boa noite a todos. Primeiramente a Deus, saudar em nome da vereadora e presidente Venâncio a todos os vereadores que estão aqui e a todos que nos acompanham, a tia Rosa, a ex-vereadora e presidente da Câmara, que tanto me ensinou no meu coração, nessa minha caminhada, e a todos que seguem nas redes sociais. Então, sobre a questão das duas ruas, eu voto a favor. Maria Helena, uma satisfação imensa ver toda a família, certo? Agora, como o vereador Epitácio falou, andorinha sozinha não faz inverno, né? Pelo que eu vi aqui, para que pedir visto novamente, né? Eu acho que era um direito, mas eu e a vereadora aqui iremos procurar, iremos ver se podemos ou não judicialmente, certo? Quando eu vim bem aqui, agora aqui para falar, eu vi um vereador falando, nós temos 6 votos. Então, por que botar mais aqui? Para quê? Então, o prefeito pode botar qualquer coisa. Agradecer também a presença de todos os professores, não somente hoje, mas que venha a população, todas as sessões, a ex-presidente do sindicato, Ceicinha. Mas para que botar mais? Se já tem a maioria, pelo que eu me levantei, um vereador falou isso. Nós temos 6. Então, para que nós estamos sendo palhaço? É isso. E, infelizmente, pelo nome, nós estamos sendo palhaço. Se está tendo 6, então não precisa nem vir mais para a Câmara. Infelizmente, é dessa forma. Mas iremos bater. Repercussão vai ter, normal, isso é normal, tem que ter. Mas eu fico triste. Muito triste. Uma boa noite a todos. Para que botar mais, botar projeto para quê? E tem que ser. Não é para ter falou que tem que ser. Então,
Senhora presidenta, nobres vereadores, todos os presentes, uma boa noite. Voto a favor do consórcio, Programa Municipal de Parceria Pública-Privada, já foi muito discutido, né? Sou a favor e voto sobre o nome das ruas. A pedido do vereador Pedro Neto, não poderia deixar de votar a favor para o nome das ruas com o nome dos pais da minha colega, ex-amiga de trabalho, né, Maria Helena. Então, é um prazer votar e levar o nome da rua para os seus pais, nessa homenagem. Então, fico muito feliz hoje vocês estarem aqui e boa noite a todos. Disposições gerais. Artigo 29. Leia bem, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer aos colegas vereadores, em nome da presidenta, os professores, os demais que estão aqui, o meu amigo Marquinho, doutora Maria Helena, e, em primeira mão, dizer que voto sim no consórcio. E as duas ruas, em autoria do vereador Pedro Neto, eu também voto a favor. Voto sim, e vou deixar minha fala para o segundo expediente. Meu muito obrigado e uma boa noite. Pedir que está aqui, não voto quanto mais. Os projetos de lei, onde passa o nome das ruas, ser o nome dos familiares da doutora Maria Helena, foram aprovados por unanimidade. Mas o projeto com relação aos PPPs, foi aprovado por 6 vereadores, 7. Né? A vereadora Keila pediu vista, mas a gente não concedeu nesse momento, e o vereador Regis também não votou a favor. Ele se absteve. Então, o vereador Epitácio também está explicando que se absteve da votação. Então, fica aprovado o projeto com 6 votos. Declaro encerrado o primeiro expediente. E vamos dar início ao nosso grande expediente com as falas dos senhores vereadores. Quero comunicar aqui aos colegas e ao público presente que o vereador Regis vai se ausentar pelo motivo, né? Então, ele não vai participar hoje do grande expediente, viu, vereador? Pois, obrigado aí, tá? Então, vamos prosseguir com o grande expediente na lista aí dos vereadores. Quem é o primeiro aí, vereador? Com a palavra, vereadora Venância.
Convido o vice-presidente para ocupar a cadeira da presidência. Boa noite mais uma vez, senhores vereadores, público aqui presente. Quero mais uma vez saudar os colegas vereadores e a doutora Helena. Em nome dela, quero saudar os professores aqui presentes. Eu vou iniciar a minha fala parabenizando o vereador Pedro Neto por essa iniciativa, né, de elaborar esse projeto em prol da família da doutora Maria Helena, onde a gente fica feliz que todos nós vereadores aprovamos esses projetos. E a gente fica feliz quando a população, o público, nos procura para que a gente desenvolva esses projetos. Inclusive, quero falar aqui para o meu amigo Edinho, né, que sexta-feira, dia 27 de fevereiro, foi aprovado também o nome de duas ruas, com o nome de seu Zé Moreno e do seu filho. Então, a gente fica feliz, porque o povo precisa de entregar encomendas nas ruas, e com essas ruas com o nome projetado, fica difícil, né? Quando a gente coloca o nome, a gente vai providenciar a plaquinha e colocar ali no início da rua, e fica mais visível para que quem chega na cidade fazer entrega ou quer visitar, ali já tem aquele ponto de referência. Rua Zé Moreno, por exemplo, né? Rua Pedro Coelho. E a gente fica feliz e está aqui para isso. Eu quero só esclarecer também aqui um pouquinho para os professores que estão aqui presentes, com relação o que aconteceu essa semana aqui na cidade, uma polêmica. Eu vou aqui apenas dizer o que aconteceu e fazer a defesa desta casa, eu como presidente, fazer a defesa desta casa com nossos colegas, que esta casa recebe sim projeto, recebe lei do prefeito, recebe requerimento e a gente lê. A gente lê, a gente interpreta e a gente pede visto, como agora vocês acabaram de ver, e a gente dá. A gente dá o visto, dependendo das circunstâncias, né? Então, nesse momento, a gente não deu o visto desse projeto para a vereadora Keila, ela alegando que não teve o tempo para ler. Mas assim, mas o vereador Pedro Neto já tinha pedido também, eu tinha concedido. O vereador Epitácio disse que não ia votar porque no dia não estava com o projeto, mas a gente distribuiu. E assim, é um projeto onde ele falou que vai gerar imposto, né? Poderá gerar imposto. Agora, a situação desse projeto é assim, está autorizando a Câmara de Vereador está autorizando para o prefeito, a prefeitura, fazer consórcio com empresas privadas, né? Mas eu acreditando que o prefeito, ele não irá fazer algo que prejudique as pessoas mais simples, né? As pessoas do interior, ou que seja, eu acredito que não. Então, foi aprovado o projeto e vamos ficar na pesquisa, vamos vigiar, vamos buscar, vamos saber o que é que vai acontecer. Para isso, nós estamos aqui. Com relação ao decreto, o CARD que o prefeito botou sobre o abono salarial dos professores, que ele colocou no público, esta Câmara de Vereador não teve nada a ver. Não, ele apenas colocou uma resolução, fazendo uma regulamentação de um projeto no qual foi votado nesta casa, já por uma outra gestão, isso em 2011. Essa lei foi votada dizendo
que o abono férias dos funcionários poderia ser pago no ato da admissão de cada funcionário. Isso não aconteceu. Veio a outra gestão em 2013, fez outra resolução, colocando lá que poderia ser pago esse abono, até assim, uma palavra que não é de acordo com o texto, no ato da demissão. Isso não aconteceu. O professor Dominguinho prometeu de pagar o abono dia 10, como no ano passado ele pagou. Então, o que é que eu fui buscar com ele? Saber o que foi que aconteceu que ele resolveu colocar essa lei em prática, uma lei que já existia. Aí ele explicou os motivos, o impacto na folha, e que ele fez todo o levantamento e não dava para pagar todos os funcionários, então ele resolveu buscar a lei e fez essa resolução, que é um ato administrativo dele, e que nós, vereador, não tem nada a ver, porque a gente foi muito chicoteado, chamados até de ter votado nesse projeto, nessa lei às escuras, de noite, teve muita conversa. Alguém me ligou, alguns professores me ligou no meu privado e me fez a pergunta, e eu disse, não, o ano passado a gente votou em várias leis, mas essa daí não. E esse ano a gente só teve uma sessão ordinária, não tem como a gente ter votado num projeto de lei sem procurar saber o que é. E deixar claro que esta casa sabe interpretar, sabe ler, sabe buscar o que é bom para o município, para o povo, e a gente está aqui para o diálogo. Então, a gente está só fazendo um esclarecimento, que esta casa não teve nada a ver com essa resolução, que a gente até entregou para os colegas ver. Então, eu vejo assim, como é lei, já era lei, teve período que a gente recebeu abono parcelado. Por que não foram buscar a lei? Porque não é certo a gente receber o abono parcelado. Mas como a administração não podia pagar todo de uma vez, recorreu para o parcelamento. E nós recebemos. Não sei se meus colegas lembram que aconteceu isso, né? Então, hoje o prefeito Domingos disse que irá cumprir com esta lei, vai pagar sim, em uma folha separada, esse abono. Esse mês, ele ainda vai pagar o mês de janeiro, quem aniversariou em janeiro, quem aniversariou em fevereiro, ele vai pagar esse mês, em uma folha à parte, e vai prosseguir com o restante. Agora, no mês que o prefeito não pagar esse abono, porque ele disse, agora é lei, aí sim, nós vamos correr atrás. Prefeito, é lei, por que não pagou meu abono na data do meu aniversário? Não é lei? Então, vamos cumprir com a lei. Então, esse esclarecimento que eu fiz para você, até me alonguei, vereador, desculpa aí, mas eu tinha que esclarecer, fazer a nossa defesa e dizer que nós estamos aqui para resolver a situação de professor, de funcionário, mas dentro do nosso conhecimento. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Francisco Canuto. Oi, sobe mais um pouquinho, por favor. Oi, meu boa noite. A mesa, diretora, os senhores vereadores, vereadoras, o povo aqui presente e o povo que nos assiste. Mais uma vez, agradecer a Deus por estar ocupando aqui essa tribuna. Quero agradecer a todos os vereadores, vereadoras, público que compareceram aqui no dia
8 de março, foi comemorado aqui o Dia da Mulher, as palestras. Obrigado a todos, viu? Vou tentar ser bem rápido. Quero também parabenizar hoje pelo dia 13 de março dos heróis do Genipapo, como é conhecido, nossos guerreiros, certo? Campo Maior hoje foi feriado em comemoração a esse dia. Não poderia também deixar de convidar todos vocês para os festejos de São José, no Olho d'Água, que começa dia 15, portanto, domingo é a abertura, e vai até o dia 19, dia de São José. Todos estão convidados. Por aí também o vereador Luiz Paulo, meu abraço a todos, a ex-presidenta do sindicato também por ali. Também não poderia deixar de cobrar lâmpadas de iluminação pública para a nossa cidade, para nossas comunidades. Um exemplo, bem que em frente à Câmara, tem uma lâmpada que não está funcionando, uma escuridão. Então, volto a dizer, ali na Rua do São João é uma escuridão, Pantanal e demais localidades. Não vou citar aqui todas porque não tem como, mas vamos ver o que pode fazer, porque nós já estamos praticamente com 15 meses de administração. Estradas, melhorar as estradas. Vamos melhorar as estradas. Todas. Olha, nós podemos melhorar, não só é botando carrada, não. A Patrol está aí, faz as valas para a água sair da estrada e não acabar. É uma maneira de economizar. Vamos melhorar, tá certo? Eu não poderia também deixar de falar a respeito da resolução. A resolução do abono, que eu fico assim, eu volto a dizer, eu não tenho papa na língua. O que eu tenho de dizer, eu digo. Se for do meu lado, eu digo. Se for do outro lado, eu digo. Porque eu só tenho um lado aqui, volto a dizer, o meu lado é o lado do povo, tá certo? Meu lado é o lado do povo. Eu posso pertencer a um partido, mas o meu lado sempre defende ao povo. Quero dizer que essa resolução, do jeito que veio aqui para mim, veio a lei aqui, mas não veio a publicação. Isso aqui eu posso escrever, posso digitar e botar. Tá a assinatura digital aqui do prefeito, mas é uma cópia. Então, se essa resolução, aliás, essa lei existe, 2011, 2013, vamos ver a publicação, o prefeito que botou, ou a publicação que foi feita, porque eu fico assim, o prefeito que está hoje é professor, na categoria, pessoal. A vice-prefeita é professora. Volto a dizer, cadê o sindicato dos servidores públicos? Até agora, eu, como vereador e representante do povo, não obtive nenhuma explicação também. Eu estou cobrando o direito do funcionário do povo. Entendam bem. Então, essa resolução aqui, essa lei, para mim aqui não tem nenhuma publicação, tem uma assinatura. E ela passa a valer quando é publicado nos diários oficiais, em todos os locais. Então, para mim, isso aqui ainda não esclarece. Não, eu entendo, mas assim, é isso que eu volto a dizer, cadê as publicações? Porque no momento que ela for publicada, ela pode gerar valor a partir de janeiro. Pode, sim, mas eu não achei essas publicações aqui, é isso que eu quero dizer. Quero dizer que nas administrações anteriores vinham sendo pagos, sim, às vezes atrasava um pouco, porque tinha que pagar o atual e os débitos anteriores que os outros deixaram, mas conseguia pagar. E por que agora não consegue? Se o repasse sempre aumenta, sempre. Eu sou vereador aqui desde 97. Nunca, o FPM nunca nos repasse cai. Funcionário aumenta, o dinheiro aumenta, mas sempre o repasse vem para dar. Então, pessoal, é ajustar que dá certo. Você querer, você pode. Agora, quando não quer, não tem quem dê jeito.
Essas são as minhas palavras. Quero deixar meu abraço a todos, que reflita e veja direitinho o lado dos funcionários. Meu boa noite, obrigado e um abençoado final de semana a todos. Obrigado. Com a palavra, a vereadora doutora Keila. Era o vereador Regis, mas ele se ausentou. Passa a ser a vereadora Keila Rocha. Foi? Agora esfriou aqui. Boa noite novamente, boa noite a todos, professor Luiz Paulo, professora Rosa, que fez parte dessa casa e hoje está aqui nos assistindo. É um prazer ter você aqui nessa casa. Muito tempo gerenciando ela. Então, assim, gente, sobre o projeto que eu pedi vista, eu vi aqui o artigo, a parte que você citou, vereador Pedro Neto, mas eu acredito que você pulou o capítulo 1 e o capítulo 2 e ficou estagnado lá nas considerações finais. Eu acho, gente, que é o seguinte, não adianta levar pautas e conflitos de projetos para ser votado, como o vereador Regis já disse, que o prefeito tem 6 vereadores que aprovam tudo que vem para essa casa. Agora, eu afirmo e digo novamente, não adianta ir todos um pela cabeça do outro, porque na hora que vier uma fiscalização, na hora que esta casa vier um grupo de pessoas que vêm cobrar do vereador, como aconteceu agora, nesse caso dos professores, que sobrou para os vereadores, onde a gente não tinha ciência do que estava acontecendo, não adianta todo mundo ficar se peneirando como é que vai resolver, não. Porque, assim, são 6 cabeças pensantes, e eu tenho certeza que a gente tem pessoas extremamente competentes, que vocês têm a competência de ter uma ideologia e uma opinião própria. Ou será que não? Eu acredito que sim. Ou será se nessa teoria de vocês, o prefeito, que sempre vocês levam, não, eu acredito que é por bem. Sim, a gente também acredita. Agora, eu acho sim, que vamos usar até a palavra, é muito cinismo, porque quando a gente começou a passar o problema da água, todo mundo criticou a decisão do Franciello. Todo mundo. Quem era contra, quem era a favor, todo mundo criticou o Franciello ter terceirizado um serviço. E agora vocês, eu peço vista, certo? Eu entendi a justificativa da mesa, mas eu não consigo compreender como é que uma quantidade de vereadores que estão aqui, que só repete o que o prefeito quer ouvir, está aprovado, não se dá um trabalho pelo menos de ler e se esclarecer o que estão votando. Agora, depois que vir uma chuva de consequências dessas votações, não adianta mais, porque a aprovação veio aqui dessa casa. Eu entendo, eu compreendo a questão da vereadora Venância não ter dado, porque eu vi que já tinha sido pedido antes, inclusive pelo vereador Pedro Neto. Eu entendi o pedido. Agora sim, me preocupa. E eu acho que está na hora de vocês pararem de pensar no ciclo somente ali da gestão do prefeito. Certo, ele está fazendo coisas boas, excelentes, ok, mas também tem coisas que não vai beneficiar o povo, que não vai ser 100%. E é por isso que eu peço que quando vir um projeto, que realmente todo mundo possa ler, que todo mundo possa entrar numa aula de justificativo, que a gente consiga compreender entre a gente o que está sendo votado. Inclusive, por incrível que seja, eu tenho muito embate aqui com o vereador Pedro Neto, mas é a pessoa que eu mais entro em contato, não é não, vereador Pedro Neto, para tirar e entrar em acordo. A gente discute aqui, discute no celular, mas sempre tem um acordo do que está sendo falado. Então, é importante ter isso. Não adianta vir uma ruma de folha aqui e dizer está aprovado, que o prefeito mandou aprovar. E outra coisa, eu pedi o visto porque foi vindo para essa casa e me disseram com todas as palavras, o projeto não vai ser votado hoje. E, de repente, por interesse do prefeito, o projeto foi votado. Então, não adianta mais vir projeto para cá se a palavra dos outros três não vale de nada.
Mas dando continuidade aqui ao segundo expediente. Sobre a resolução da rede de professores, é um assunto que tem martirizado muito a nossa cabeça, não só a minha, como de todos os demais vereadores. Porque a gente foi atingido de N maneiras nas redes sociais, não só a todos os vereadores. A maioria do pessoal acha que a gente não tem acesso a esses grupos de WhatsApp, mas muita coisa o pessoal manda. E quando fala de vereadores, é um todo. Essa lei, ela não veio para a Câmara Municipal, que isso fique claro. Ela não passou por nenhum dos vereadores. Mas isso não quer dizer que também não seria aprovado, né? Porque já foi aprovado agora mais cedo um que poderia ser a mesma coisa, o andar da carruagem. Mas essa não veio. Ela não veio para cá, isso é ciência. E o que eu tenho a dizer? Quando eu fui eleita, eu fiz um compromisso, independente de gestão, se oposição, situação, porque eu estou no centro, estou neutra. Nem um lado A, nem lado B, nem lado C. Mas eu fui eleita pelo povo. Eu sempre digo isso, eu fui eleita pela uma quantidade de pessoas que escolheram que eu esteja aqui. E eu jamais vou ficar contra uma classe de professores de grande número, simplesmente para baixar. Que fica claro que essa lei, ela não foi, de momento algum, votada pela gente, por ninguém, nenhum dos vereadores. Mas a lei orgânica, eu andei estudando, conversando com o pessoal, ela não pode derrubar o plano de cargos e salários do município, que foi criado, inclusive, aqui. Eu acho que o que está faltando na gestão é acabar com esse negócio, esse curral eleitoral que não existe mais, que tem sido muito difícil para mim, como vereadora, fazer uma legislação. Até falou assim, vereador Frank, que eu tenho muito a sentar com você, porque você tem uma cabeça mais fria. Eu já sou mais estouro. Mas, assim, tem sido difícil. Sabe por que tem sido difícil? Porque convive num curral eleitoral. E não é, o século está diferente. Esses dias, eu estive na prefeitura e vou, inclusive, eu fui muito bem tratada. Obrigada, Marquinhos, maravilhoso. Marquinhos muito prestativo. Eu gostei do E aí, o que acontece? Eu, como vereador, eu tenho o livre-arbítrio de ir quantas vezes for preciso. Principalmente, por quê? Porque quando veio para essa casa aqui, todos os nossos pedidos, eles não foram atendidos. Então, eu fui direto lá para resolver. E isso gerou grandes confrontos, que não é verdade, que eu tenho o livre-arbítrio de ir e eu vou cobrar. E isso não vai ser diferente. Eu quero deixar claro que as classes de professores, eu estou a favor de vocês, mas ao limite que a gente pode ir. Por quê? Pelo andar da carruagem, que já se tornou, a gente não tem muito o que mexer. É preciso que o sindicato se una com os vereadores, que as redes de professores se unam, para a gente tentar uma solução. A questão da organização, o prefeito, eu não entendo como é que o prefeito faz parte de uma classe, porque ele é professor, e ele frustrou toda a rede de professores da mesma classe que ele faz parte. Então, assim, a partir do momento que ele afirma que vai fazer o pagamento e esse pagamento, de repente, ele modifica, ele frustrou toda a classe de professores. Todos nós temos contas a ser pagas, todos nós se planejamos em cima daquele dinheiro. Então, o que ele poderia ter feito? Comunicação, que é o que mais a gente, não só eu, como todos os vereadores, estamos batendo na tecla. A gestão do professor Dominguinho não tem comunicação com os vereadores. A gestão do professor Dominguinho escolhe e decide como vai acontecer tudo que vão fazer entre eles, entre o prefeito e os secretários. E não é assim. Essa casa existe e essa casa tem que ser respeitada. E se viesse para cá hoje, doutora Keila não aprovava essa bonificação como ele quer fazer. Por quê? Porque eu sei que a rede de professores, elas vivem daquilo dali. Elas têm que pagar o comércio. E os professores estavam contando com o abono, o tempo, né? Com o abono. E esse abono, ele não caiu, ele já modificou. O que é para ser pago na data do aniversário é o 10º. Não é para ser pago, o abono é para ser pago nas férias. A lei é clara, 2 dias antes ou depois. Se não tem o dinheiro, se não tem como pagar, ele tinha feito, antes de determinar essa modificação, uma reunião
com os professores, entrado num acordo e chamado os vereadores. O problema está aí, eles estão determinando o que querem fazer da forma deles, sem passar por essa casa, e eu não concordo, e nunca vou concordar. E o que depender de mim, eu não sei se de todos os vereadores, eu vou ajudar vocês, pelo menos esse ano. Por quê? Porque se já tem essa determinação, ele pode se organizar para o próximo ano. Mas esse ano ele precisa pagar os direitos dos professores, o que é seus, porque assim, ele deu uma ordem dizendo que vai pagar, de repente mudou. Então toda uma classe está frustrada e todo mundo precisa do seu dinheiro. Então assim, eu já passei do meu horário, mas é porque é um tópico muito sensível. E eu acredito que, se for determinado, a gente pode sim conversar com o gestor, entrar no consenso e que ele pague, comece a pagar, não com história de aniversário, os professores, pelo menos esse ano. O próximo ano ele modifica a lei, porque o dinheiro do Fundeb está aí. Agora, se o dinheiro do Fundeb está sendo utilizado para outras coisas, tem professores há 20 anos que não pisam em sala de aula. Uma folha gigantesca, aí já não é da nossa parte dos vereadores. Mas o que depender de mim, podem contar comigo. Uma boa noite. Estiquei tanto que não deu para falar dos outros demandas, mas depois eu falo. Pegar a minha e do Região, sobrou do Região para mim. Com a palavra, o vereador Nilson da Pesca. Boa noite novamente, agradecer a Deus em primeiro lugar e falar a respeito da resolução. Essa lei que tem em 2011, ela foi passada por essa casa e professor no tempo votou e novamente a reforma de 2013 foi votada por essa casa. Agora a resolução, como muitos chamaram, nós até de analfabeto, não chegou até nós não, porque não depende a resolução do vereador A ou B votar não. Agora eu não nasci para babar, mas eu vejo o prefeito com boas intenções, até porque ele fez um calendário que você vai ter uma data para receber seu abono salarial. Eu vejo desse jeito. Caso foi falado que ele vai pagar janeiro e fevereiro, agora até dia 31 de março e abril, até dia 30 de abril, e maio, decorrente de cada aniversário pagar em 2 folhas. Caso contrário, não existir esses pagamentos, aí sim, é a hora de cobrar o vereador, porque a resolução foi feita por ele e nós não chegamos a votar, porque não precisa vir para essa casa. Se teve uma lei que foi votada, foi em 2011 e 2013, aonde nessa casa tinha também professores. Agora, não cabe a pessoa ir numa rede social e acabar com o vereador sem saber o que está dizendo. E esse abono férias, de gestões de 2011 para cá, sempre tem conflito. Aonde o gestor em 2011 ficou devendo, o gestor de 2013 até o final ficou devendo, e o último gestor teve que ter um acordo para parcelar em várias vezes. Entendeu? Agora, o que eu vejo é querer caçar o culpado. Não, vamos caçar soluções que melhorem a nossa população de uma hora. Entendeu? Não vou me esticar muito aqui, são minhas palavras e meu boa noite. Vereador Jorge Luiz Paulino da Silva. Mais uma vez, boa noite a todos. E em relação a essa polêmica desse abono, referente ao abono desse ano, eu não vim aqui para dizer que eu sou a favor, que sou contra, mas eu sou a favor do diálogo. Como disse a vereadora Keila, faltou essa comunicação. É por isso que sobrou para nós vereadores, porque foi uma coisa que aconteceu e que a gente não tinha nada a ver, e o pessoal começaram a bater em nós vereadores, os vereadores atuais. Mas eu acho que ainda cabe esse diálogo. Se está existindo pensamentos contrários,
o que tem que ser feito é uma reunião aqui, pode ser aqui na sede da Câmara, com representação do sindicato, jurista, pessoal do sindicato aí organizar, conversar com os advogados de ambos os lados, para que a gente chegue a um denominador comum, entrar em consenso. Porque, na verdade, não é bom mesmo a gente estar esperando um pagamento e no dia que está tudo programado, a gente recebe a notícia de que não dá certo. Então, aqui eu não vou aplaudir esse tipo de ideias, não. Eu sou a favor do prefeito, das leis, sou a favor também do professor. Se o professor está se sentindo que está sendo desprestigiado, a gente tem como resolver na base do diálogo. Tudo tem que ser na base do diálogo. Mas não adianta também sair em redes sociais e tentar denegrir os vereadores atuais, até porque a gente não teve nada a ver com esse acontecido. Mas a gente está aqui para resolver, mas a gente, como já falei, vamos tentar reunir todos os lados. É através disso que a gente chega a um consenso. Mas o calendário normal, está tudo certo. Até que a gente acostume, dá certo também. Mas eu estava esperando que fosse pago porque foi anunciado. E todo mundo esperou isso, entendeu? Se planejou e teve essa confusão toda. Mas acredito que não foi má intenção também do prefeito, não. Aí é questão de planejamento que não houve, financeiro. Ele se antecipou, né? Em ter falado ali para muita gente. Mas a gente está aqui para ver se a gente consegue organizar essa situação. Viu? E minhas falas eram essas e muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Josi. E eu trouxe uma lembrança aqui para nossas amigas vereadoras. Queria até que entregar aqui, fazer uma foto. O ano passado foi flor, esse ano vai ser chocolate. Final. Olha, Então, precisando assim, tem muito crime para a mulher. O seu exemplo. Olha, tem que ter muito crime. Senhora presidenta, vereadores aqui presentes, público aqui presente, novamente, boa noite. Não poderia agradecer o nosso amigo vereador Epitácio pela linda homenagem ao Dia das Mulheres, vereador. Você foi o primeiro que fez essa homenagem para nós mulheres aqui na sessão. Eu acho que ele esqueceu de agradecer a Venância, mas foi muito bom. Que pena que eu não pude participar até o fim, porque eu tinha um compromisso com minha mãe em Barras, mas fico agradecido pela atitude. E logo posso também parabenizar as atitudes do vereador Enilson. Vocês estão vendo aí nas redes sociais o Enilson junto com o deputado fazendo entregas de cestas, né, de legumes. Muito bem, vereador. Junto com a Secretaria de Assistência Social. Quero aqui dizer, gente, para os professores que fico sensibilizado com a situação de vocês. Mas precisamos ter um diálogo também. O prefeito, ele antecipou a fala dele lá no encontro pedagógico. Então, todo mundo, os professores, se programaram para receber esse abônus. Infelizmente, não deu certo. Então, ele simplesmente foi lá e fez aquele comunicado e sobrou para os vereadores. Porque já até falei para ele que quando ele for fazer esse tipo de atitude, ele comunique, entre em contato conosco, para a gente poder ter uma defesa. Porque, infelizmente,
como citou os demais que já passaram aqui, foi realmente pesado para os vereadores, que até então foram pegos de surpresa como vocês, os professores. Nós fomos pegos de surpresa, porque até então eu estava trabalhando, quando eu chego e vejo os vários comentários maldosos que fizeram com a nossa pessoa. Eu achei muito pesado para vir de uma classe de professores. Assim, temos que ter o diálogo, temos que respeitar os amigos. E a gente vive numa cidade pequena, sabemos de tudo que acontece no município. E é rápido, é questão de segundo. Postou, está no mundo. Então, eu acho que a gente está precisando de um diálogo melhor, tanto o executivo como o legislativo. Todos os vereadores já falaram com o prefeito a respeito disso. Então, nós precisamos desse diálogo. E eu estou com minha porta aberta para o diálogo com a presidenta do sindicato, com os vereadores e com o prefeito e principalmente com os professores. Então, se quiser conversar, porque a melhor saída é o diálogo. Porque é melhor de ser chamado de analfabetos, que não sabem interpretar. Saber ler é fácil, mas interpretar é difícil. Então, foi essas coisas que a gente ouviu no privado. Até a vereadora citou uma palavra assim, meu Deus, a gente está passando por isso. Ela citou uma palavra no comentário com a gente que eu disse, é lamentável a situação que estão fazendo conosco. Mas, infelizmente, surgiu e veio de professores. Fiquei muito decepcionado com a classe, mas fiquei sensível por elas, porque eu sei que já passaram nos anos passados. Então, estão desacreditados. E quando o prefeito falou que iria fazer o pagamento e não fez, vocês lembraram do passado. Então, não vamos receber mais. Então, vamos ficar em parcelas ou vamos esperar outro prefeito entrar para fazer o pagamento? Então, eu tenho certeza que eu tenho um marido professor, eu tenho amigos professor, eu sou professora, então fiquei sensibilizado sim. Mas foi o que a gente chamou o prefeito e pedimos para ele ter esse diálogo, como a vereadora falou, que precisamos entrar no consenso, para quando ele for soltar essas coisas, que ele nos comunique. Então, fico sensibilizado por vocês, porque se fosse também qualquer classe, com certeza estariam também aqui para reivindicar. Então, agradeço a presença de todos e espero que nas próximas sessões você venha para reforçar o compromisso com o Legislativo. Boa noite. Com licença. Desculpa até, eu não gosto nem de interromper, mas aproveitar enquanto o vereador Frank vai falar, que não seja, vereadora, nem quando ele comunicar após ter feito, porque depois dele ter feito não tem mais o que fazer. O certo é ele pedir a opinião de todos os vereadores, mesmo ele estando com a maioria, antes de fazer. Porque nós somos seres pensantes, todo mundo aqui tem um pensamento e cada um pode contribuir de uma maneira antes de acontecer o ato, mesmo ele sendo o prefeito, sendo... Mas como eu deparados com a situação também. Então a gente tem que estar pelo menos sabendo o que ele vai fazer para a gente poder justificar, porque no momento que eu recebi as palavras que eu recebi, eu saberia o que estaria acontecendo para eu poder me defender e defender a classe do Legislativo também, que foram chamados de analfabetos. É exatamente isso que tem que acontecer, esse diálogo pré-acontecer. Fui contra a criação daquele projeto lá da aposentadoria do servidor. Eu, Epitácio, lutamos, derribamos, enfrentamos aqui meio mundo de manifestação, mas tivemos coragem, botamos a cara. Nós nunca nos escondemos, eu nunca me escondi. Sempre tive à disposição do nosso servidor. É a mesma forma, eu pergunto aqui com relação a esse projeto do consórcio, vereador Pedro Neto. Eu era vereador, eu acho que você também era, da gestão do ex-prefeito.
vereador Epitácio Temer, nós tivemos uma audiência pública aqui nesta casa. Você se lembra que nós tivemos? Tratando deste assunto, mostrando a importância. Consórcio, aí eu quero perguntar onde é que está o erro. Onde é que está errado no projeto? Porque quando eu fui vereador de oposição aqui, eu trazia, eu dizia, olha, eu não voto porque, por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Agora dizer, não voto porque eu não entendi, eu não estou entendendo o projeto. O vereador tem que entender o projeto. Se ele não conhece, peça alguém que entenda. Agora, não dá para justificar de forma política, vereadora. Está faltando um minutinho, mas todo mundo extrapolou, então eu vou extrapolar também um pouquinho. Entendeu? Essas perguntas eu quero fazer. Porque é muito fácil apontar o dedo. É muito fácil dizer, o problema aqui está no vereador, que vota do jeito que o prefeito manda. Não é dessa forma. Agora está explicando. Nos mostrou a realidade. E eu estou aqui perguntando aonde é que está o erro. Essa resolução. Onde? Como? Me diga. É o que eu quero entender. Se tiver errado, bora sentar. Bora nos reunir. Bora chamar o sindicato. Bora chamar o jurídico da Câmara, da Prefeitura, do sindicato, dos professores. Bora resolver a situação. Não é assim que se faz, não? Agora, eu não aceito dizer que a gente é puxado pelo prefeito isso aí. Não, cola não com o vereador Franco, porque quem conhece sabe que não é assim. Sempre levantei a voz quando tenho que levantar e sempre me calei quando tenho que me calar. Sempre respondi, respeitei o tempo de cada um, a fala de cada um, o trabalho de cada um. Nunca me extrapolei, porque eu não preciso passar por cima de ninguém, não. E eu sou o vereador que mais sofro na boca de alguns que se acham melhor do que eu. Porque tem dinheiro, porque são ricos, porque acham que tem capital eleitoral. O Frank Ribeiro não tem, o Frank Ribeiro é pobre, vem lá da roça, vem do trabalhador rural. Já estou no 4º mandato de vereador desta casa. É sinal que o povo concorda com o meu trabalho, senão eu não estaria aqui. Agora vai ter gente que tem raiva de mim. Não vou estar agradando todo mundo. Quando você defende um lado, o outro lado vai ficar chateado. Ou não é assim? Era isso que eu queria falar. A senhora presidente já está aqui me futucando, não futucou os outros, né, senhora presidente? Mas é assim mesmo. Obrigado a todos, me desculpem. Não sou desta forma, tenho me comportado muito bem, tenho ficado muito calmo, muito sereno. Mas mais uma vez aqui eu pergunto a Ceicinha, que é a ex-presidenta, a LN, que é a atual presidenta, senhores professores que estão aqui, que têm interesse, como eu também tenho, que sou servidor, conquistado da prefeitura. Se tiver um erro, bora sentar. Agora eu queria que me dissesse onde é que está o erro, porque organizar um calendário para pagar o professor, para pagar o servidor, e não deixar sem pagamento, eu não vejo isso como lesão. Me desculpem, mas é assim que eu penso e sempre vou me comportar de acordo com aquilo que eu acho que deve ser dito. Vereador Frank, já que você fez 3 perguntas, eu acho, não sei se alguém quer responder, eu me dou o direito de lhe responder essas 3 perguntas. A primeira questão, onde foram lesados? Os professores, eles não foram lesados. A questão é, período de organização, eles se organizaram. O gestor, o problema está na comunicação. O gestor afirmou que iria fazer o pagamento dia 10, as pessoas se planejaram para receber dia 10. E aí o que acontece? A questão foi a comunicação dele. Se ele tivesse dito, gente, eu vou analisar, eu não sei o que vai acontecer sobre o pagamento. Aí tinha sido outro fator. Mas ele frustrou a classe de professores, eu acredito que até você esperava receber dia 10. E não aconteceu esse pagamento. A questão é ótimo esse sistema organizacional. Eu sou a favor. A organização, ok, mas ele precisa fazer um aviso prévio para a classe de professores. Esse ano a gente já está o quê? Em março. As pessoas estavam esperando esse dinheiro.
A questão é essa. A outra questão sobre o projeto. Eu não votei contra, eu pedi para ter uma outra oportunidade para analisar o projeto. Eu estive aqui, foi pego os projetos de votação hoje, e os projetos de votação que me passaram eram esses dois aqui. Em nenhum momento seria votado hoje o projeto do prefeito. Então, quando modifica da água para o vinho, vereador Jorge, você estava aqui na sessão anterior, não estava. Esse projeto era para ser votado hoje? Projeto do prefeito? Não era. Então, modificou. Então, assim, não é a questão de não ter o tempo de ler. Pelo contrário, eu faço é gostar de ler. Eu entendi a sua justificativa, mas, assim, eu não votei contra, porém, eu queria ter tido o livre-arbítrio porque eu não recebi o projeto. Eu não tive acesso. Eu não tive acesso de forma alguma. Eu tive acesso aqui na mesa. Justificável, viu? Até com relação ao seu voto é justificável, está correto. Você realmente passou por um problema de saúde, não teve muito acompanhando, mas que estava aqui desde o início, a justificativa é muito vaga. Era isso que eu estava querendo dizer. Ei, presidenta, veja uma coisa. Se você for abrir espaço para todo mundo, vai avacalhar a sessão. Cada um se queira se desculpar na próxima sessão. Não, mas vereador Nilson, o vereador ele fez 3 perguntas. Alguém tinha um livre direito de responder. Ele pode, quando é citado, vereador. Queria agradecer mais uma vez, dizer, senhora, só para encerrar, senhora presidente, que essa resolução, vereadora, foi lá de 2011, viu? 2011, revisada em 2013. Na época, eu votei contra o projeto de forma integral, na época, entendeu? Era assim, só para questão de esclarecimento. Com a fala, vereador Pedro Neto. Boa noite. Eu não vou cumprimentar aqui para não perder tempo. Primeiramente, eu quero me dirigir à minha... Nós somos 2 vereadores que temos mais embate aqui, mas de uma forma civilizada, e aí isso aí faz parte da democracia. Né? E a gente tem que ser discutido mesmo. Nós vivemos num país democrático, né? Mas corremos o risco de a qualquer momento, né, ser dominado aí pelos Estados Unidos. Aí pronto, aí acabou a Câmara Municipal da Boa Hora. Primeiramente, vereadora Keila Rocha, eu quero aqui, eu sei que eu não vou lhe convencer, nem persuadir o seu raciocínio sobre o projeto de lei de autoria do prefeito. Disposições gerais, capítulo 5. Todos os dispositivos desta lei, todos, veja bem, porque aqui nós somos citados, quero me dirigir aos professores. Vocês disseram que nós não sabemos interpretar a lei. Disseram aí. Disseram nas redes sociais que os vereadores eram analfabetos. Todos os dispositivos dessa lei e o ordenamento jurídico previsto nela autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria pública e privada, diretamente através de consórcio. Ou seja, consórcio do qual o município faz parte, como o consórcio especial e o consórcio intermunicipal dos territórios dos cocais e os territórios dos carnaubais. Ou seja, de todos os 16 municípios que constituem os carnaubais, de São João da Serra, São Miguel do Tapúrio, a Jatobá, Buqueirão, sei lá, Conceição, e o consórcio dos cocais que abrange de Piripiri até São João do Arraial. Então, aqui é muito fácil a interpretação da lei. Todos chamados consórcio meio norte, para fins de regularização ambiental e destinação adequada dos resíduos sólidos. Pronto, aqui não diz nenhum dispositivo legal diz que vai ter ônus para a prefeitura.
A não ser que a prefeitura vai ter, ele, o professor Dominguinho, o prefeito, adquira um outro carro, um carro coletor. Eu acredito que isso só através de emenda, um carro desse é caro, para levar todo esse lixo para Piripiri. É lá onde vai ser incinerado. Lá onde é que vai ser incinerado tudo isso aí. Então, está muito claro. Quer dizer, é revogado todos os dispositivos da lei. Pronto, acabou, fechou aqui. Aqui nenhum momento diz. Quero também dizer uma coisa à senhora. A senhora falou sobre o problema da água. Sou petista, raiz, petista histórico, desses doentes mesmo. Sou ideológico. Todos sabem que eu sou petista. Mas sou contra a atitude do governador Rafael Ponteles com relação a isso aqui. Culpado não é o Poder Executivo. Estou aqui culpando ao ex-prefeito Franciildo. E nem tampouco o atual prefeito, professor Dominguinho. Aqui é uma lei, todos conhecem. Quem conhece lei, por isso que eu me revoltei, na revolta que eu tenho, de as redes sociais chegaram a dizer, achar que nós somos analfabetos. Existe leis, hierarquia de lei. A doutora Rosa sabe muito bem disso aqui. Hierarquia de lei. A lei federal, que é a Constituição, a lei maior. Existe a suma, está bem aqui, a doutora Maria Helena, que é advogada, sabe disso. Tem as leis estaduais e tem as leis municipais. O Estado foi ele que promulgou esta lei, foi ele que privatizou o sistema de água do Piauí. Era de Cajueiro da Praia, Cristalândia, os 224 municípios. Então nós não temos culpa. O município, infelizmente, cai para cima de nós, vereadores, vereador Epitácio, e em cima do prefeito. Nós é que estamos aqui sofrendo. Então, o culpado não somos nós, infelizmente. Uma coisa, eu achei, eu sou petista, eu achei tudo bem, ele pudesse fazer o consórcio, aliás, privatizar as Barras, Campo Maior, Piripiri, uma cidade que tivesse suporte. Mas nós aqui, com essa dificuldade, agora me dirigi ali ao Nato, ao companheiro Nato ali, né, irmão Nato, que viu o vídeo dele. Hoje, Nato, não cabe mais à prefeitura fazer aquela galeria, mas não. Ali cabe a Águas do Piauí. O que foi votado pela Assembleia Legislativa e aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador Rafael Fontelli, todo aquele sistema de água, disse que eu sei da sua dificuldade. Eu vi o vídeo. Cabe mais o Dominguinho, mas não. A empresa Água do Piauí é quem deve fazer o saneamento. É ele que deve fazer a galeria de vocês. Acabou. Não tem mais como. Infelizmente aconteceu isso. Outra coisa, eu quero agora falar sobre a resolução. Primeiramente, eu não estou citando nenhum dos professores que estão aqui, não estou me dirigindo a eles, né? Estou citando, dizendo, eu quero aqui dizer, para quem não conhece, né? As coisas não deviam ir para redes sociais e falar besteira, bobagem. Resolução, sabia que a doutora Rosa, que foi presidente da Câmara, a resolução é feita por ato da Câmara. Aliás, aqui, no caso, é nós. Ato, resolução, sim. É feito pelo ato interno para resolver algum problema, supor. O subsídio nosso de vereadores aqui, vamos admitir aqui. Né? É uma resolução. Né? Você sabe disso, né, doutora Rosa? E foram dizer que nós votamos uma resolução do Poder Executivo. O Poder Executivo só tem as atribuições de mandar para cá projeto de lei. O nome é projeto de lei e não resolução.
Essa analfabeta que disse isso, ela não conhece lei. E outra coisa, que eu tenho certeza que não foi um advogado que cometeu um absurdo desse. Dizer que a CLT ia proibir isso. A CLT rege, não é nós, servidores públicos, não. Nós somos estatutários. Existe diferença entre estatutário e CLT. CLT, ela é regida por iniciativa privada. É o trabalhador que trabalha na indústria, que trabalha numa fábrica, que trabalha num comércio. Aqui o cara tem, por exemplo, Mané Neto tem um comércio. É registrado o comércio dele, os trabalhadores estão lá. Se o cara quiser entrar na justiça contra o Mané Neto, é baseado, fundamentado na CLT. Não é na lei de estatuto, não. O estatuto é servidor público. Foram falar de CLT. Então, eu fiquei ofendido. Logo eu, que peço vista de um projeto de lei de autoria do prefeito, que sou amigo pessoal, ele vai para minha casa, dorme na minha casa, vamos almoçar, jantar junto, tem um próximo dele, e pedi vista. Eu não podia ter pedido vista, mas pedi, porque eu não entendi. Agora eu sou da base e vou votar, vereadora Keila, porque nós somos maioria aqui não passa nada, pode ser o que for. Agora usa aqui as palavras do vereador Epitácio, que eu gosto muito. Eu fui eleito, foi pelo povo, não foi pelo prefeito, não. Quem me deu aqui a maioria foi o povo. Eu tenho que decidir aqui a favor do povo. Pode ser, eu diria para ele, eu disse para ele, a sua comunicação está errada. Tudo bem, concordo com tudo que foi dito aqui. Concordo com você, na parte, com os outros, né? Ele não devia ter feito isso. Devia ter comunicado, né? Mas as boas intenções dele. Agora, depois que falhar os pagamentos, eu não digo lesar aqui, né? A palavra mais linda seria lesar, ou dar um calote, aí a Ceicinha, a dona professora Amélia, o que mais? A professora Socorrinha, que estão aqui, eu vejo elas três aqui como professora, né? O Luiz Paulo saiu, né? Aí sim, ele estabeleceu um calendário. A partir do momento que ele for falhar, aí sim, vocês vão ter razão. Agora sim, eu sou o primeiro. O Frank desafiou bem aqui. E eu desafio também. Vou ser o primeiro a dizer. Você teve uma reunião conosco da Câmara, você baixou uma resolução, está aqui a resolução, que você ia pagar o abono de férias da data do aniversário dos professores. Então, você vai ter que cumprir. Agora, ele não cumprido, você pode ter a certeza, vereador Epitácio. Você é de oposição, eu serei, nesse ponto aí, com você e com a vereadora Keila. Ao tempo, vereador. Obrigado e uma boa noite. Vereadora Venâncio, só cutuca eu aqui, Keila, viu? Todo mundo fala. Eu acho que esse negócio de tempo aí, a gente depois tem que analisar um novo ano, vamos começar de novo. Porque a gente demora tanto para vir aqui, só é 2 sessões no mês, deixa o chicote estralar. É um negócio de um bora de tempo. Vereadora Keila, eu quero aqui dizer à senhora o seguinte. O Congresso Nacional, o parlamento, você acompanha o parlamento, lá tem um tempo do líder, tem um tempo